A trilogia O Senhor dos Anéis, indiscutivelmente uma das séries de filmes mais icônicas e amadas de todos os tempos, cativou o público por anos. Ainda assim, mesmo para aqueles que a assistiram, como eu inúmeras vezes, ainda há muitas curiosidades escondidas e histórias fascinantes dos bastidores que frequentemente passam despercebidas. Nesse vídeo, eu vou falar sobre 10 fatos intrigantes sobre a trilogia, tudo para testar o seu conhecimento. Então, pegue um papel e caneta e anote quantos você reconhecer. E quando terminar de assistir, deixe seu resultado nos comentários abaixo para ver o quão bem você se saiu. E agora, vamos mergulhar no mundo de O Senhor dos Anéis. Você sabia que o arremesso de faca de Lúthien em Aragorn foi real? Na cena em que Lúthien joga a faca diretamente em Aragorn e ele a desvia, aquilo realmente aconteceu de verdade. O ator não deveria jogar a faca diretamente em Viggo Mortensen. Ele deveria errar de propósito e com um ângulo de câmera diferente, parecer que a faca tinha passado perto. Mas em vez disso, ele jogou direto em Viggo, que reagiu por reflexo e desviou a faca de verdade. O resultado ficou tão bom que decidiram manter a cena no filme. Os gritos do exército de Uruk-hai foram gravados em um estádio com uma multidão. Para criar os cantos de guerra dos orcs e dos Uruk-hai em O Senhor dos Anéis, Peter Jackson quis usar pessoas reais e não apenas vozes multiplicadas digitalmente. Então, ele foi até um estádio na Nova Zelândia e fez com que os espectadores gritassem frases que foram gravadas. Ele também pediu para que fizessem outros sons de exército, como bater os pés e socar o peito, o que fez com que os sons de batalha soassem extremamente realistas no filme. Mais de 250 cavalos foram usados na carga de Rohirrim. Na cena da carga dos Rohirrim em O Retorno do Rei, uma das mais épicas de toda a trilogia, foram usados 250 cavalos reais de toda a Nova Zelândia. Cada cavaleiro foi treinado em táticas de cavalaria tradicional para tornar a cena o mais realista possível. No livro, essa cena envolvia 6.000 cavalos e Peter Jackson confirmou que essa é a quantidade que também aparece no filme. Obviamente, 5.750 cavalos foram criados por CGI, mas ainda assim é impressionante que tenham usado tantos cavalos reais para dar realismo à sequência. Sauron originalmente aparecia em forma física em O Retorno do Rei. Os cineastas chegaram a considerar mostrar Sauron em forma física durante a batalha final de O Retorno do Rei, mas acabaram decidindo manter sua aparência restrita ao olho de Sauron. Há até algumas cenas deletadas em que se vê Sauron indo diretamente para a batalha e lutando com Aragorn. Várias das tomadas com Aragorn foram filmadas com essa ideia em mente, e algumas foram reaproveitadas nas versões finais, substituindo digitalmente Sauron por um Troll. Ou seja, o Troll que Aragorn enfrenta originalmente seria o próprio Sauron. Viggo Mortensen quase se afogou no rio. Durante as filmagens de As Duas Torres, na cena em que Aragorn é levado pela correnteza e acaba na margem depois do ataque dos Wargs, Viggo Mortensen quase foi arrastado por uma correnteza forte. Ele escapou de um desastre real quando a equipe conseguiu puxá-lo para um local seguro. Mais uma vez, essa era uma das cenas que deveriam ser feitas com dublê, mas Viggo insistiu em fazê-la ele mesmo, para oferecer a atuação mais autêntica possível. Orwen originalmente estaria no abismo de Helm, mas foi cortada. Você sabia que Arwen deveria ter um papel muito maior em As Duas Torres, especificamente na Batalha do Abismo de Helm? Isso foi cortado do filme, mas ainda há alguns frames em que é possível vê-la, onde esqueceram de apagá-la digitalmente. Ups! Se você olhar com atenção, dá pra ver Legolas, Gimli e Aragorn recuando pela ponte e passando pelo portão, e originalmente Arwen deveria estar nessa cena. Eles a removeram digitalmente, mas logo depois que os personagens passam pelo portão, você pode ver Arwen por alguns frames, com seu vestido vermelho. Isso está na versão oficial do filme, então da próxima vez que assistir, observe bem. Você vai notar Arwen lá, mesmo que ela tecnicamente não esteja na história. Gandalf esconde seu cachimbo dentro do cajado. Você sabia que o Gandalf guarda seu cachimbo dentro do cajado? É algo difícil de perceber na maioria das cenas, mas especificamente quando ele se encontra com Saruman em Orthanc, dá pra ver claramente que ele encaixa o cachimbo dentro do cajado. Infelizmente, ele provavelmente perdeu o cachimbo junto com o cajado quando caiu com o Balrog em Moriá. David Bowie quase interpretou Elrond. David Bowie chegou a fazer um teste para o papel de Elrond, mas acabou não sendo escolhido. Os motivos foram mistos: compromissos com turnês
e também o fato de Peter Jackson querer atores relativamente desconhecidos para a maioria dos papéis, mesmo que alguns nomes famosos ainda estivessem no elenco. Mais de 40 anéis do poder foram criados para as filmagens. Foram feitos mais de 40 modelos diferentes do anel ao longo da trilogia, cada um com tamanhos e materiais distintos, dependendo da cena. Um exemplo disso é o anel enorme usado na cena da montanha, quando Frodo deixa o anel cair e Boromir o pega. Aquele anel gigante foi feito para capturar todos os detalhes em close, em vez de usar um pequeno ampliado digitalmente. Christopher Lee corrigia Peter Jackson sobre o universo de Tolkien. O ator Christopher Lee, o membro mais velho do elenco de O Senhor dos Anéis, foi o único que realmente conheceu Tolkien. Ele lia a trilogia todos os anos e às vezes corrigia Peter Jackson durante as filmagens, quando algo não batia com o material original. Ele também corrigiu Peter Jackson em algo curioso, o som que uma pessoa faz quando é esfaqueada, conhecimento esse que veio de sua experiência real, servindo na inteligência britânica. O Retorno do Rei ganhou 11 Oscars. O Retorno do Rei venceu 11 prêmios da Academia, empatando com Titanic e Ben-Hur como o filme com o maior número de Oscars da história. Também foi o primeiro filme de fantasia a ganhar o Oscar de melhor filme. Orlando Bloom foi escalado como Legolas 2 dias após sair da escola de teatro. Orlando Bloom foi escolhido apenas 2 dias depois de se formar na escola de teatro. Inicialmente, ele havia feito o teste para o papel de Faramir, mas acabou sendo escolhido como Legolas, o que no fim foi a escolha perfeita, já que é difícil imaginar outro ator no papel do elfo mais querido da trilogia. Viggo Mortensen quebrou um dente durante a Batalha do Abismo de Helm. Durante as filmagens, houve muitos acidentes, e Viggo foi vítima de vários deles. Em uma cena do Abismo de Helm, ele quebrou metade de um dente a levar uma espadada no rosto. Quando isso aconteceu, ele simplesmente pediu cola para recolocar o pedaço de dente e continuar filmando. Claro que a equipe o levou para fazer o reparo dentário adequado no dia seguinte, e assim ele pôde continuar as gravações. Stuart Townsend foi demitido e substituído por Viggo Mortensen como Aragorn. Pouca gente sabe, mas o papel de Aragorn quase foi interpretado pelo ator irlandês Stuart Townsend. Ele foi demitido um dia antes do início das filmagens principais, porque Peter Jackson achou que ele era muito jovem para o papel e queria alguém mais maduro. Depois da saída de Stuart, outros nomes foram considerados, incluindo Nicolas Cage. Sim, isso quase aconteceu mesmo. Felizmente, Peter Jackson escolheu Viggo Mortensen e o resto é história. A criação do anel foi filmada, mas foi cortada. Você já reparou que Sauron impunha uma adaga ensanguentada na introdução do filme? Muitos fãs se perguntam o motivo, e a resposta é que isso vem de uma cena deletada mostrando a forja do anel. Nela, Sauron esfaqueia a própria mão, e o ouro derretido misturado com seu sangue formava o anel. Essas cenas foram totalmente cortadas, inclusive da versão estendida, restando apenas um breve momento em que Sauron aparece com a adaga na mão. O condado, Hobbiton, foi construído 1 ano antes das filmagens. Um exemplo de como Peter Jackson foi detalhista é que ele quis que o condado parecesse uma vila realmente habitada, e não um set de filmagem improvisado. Por isso, ele construiu todo o cenário mais de 1 ano antes das gravações. Os jardins foram plantados e cuidados durante esse tempo, e as construções foram envelhecidas naturalmente pela chuva e pelo sol, para parecerem autênticas. Nada foi feito às pressas. O local envelheceu de verdade, o que deu ao condado aquele ar realista e acolhedor que vemos no filme. Elijah Wood fez o teste vestido como Frodo. Elijah Wood foi um entre centenas de atores que fizeram o teste para interpretar Frodo, mas ele se destacou por enviar uma fita com ele mesmo caracterizado como Frodo correndo pela floresta, para mostrar o quanto estava comprometido com o papel. Mesmo que isso não tenha sido o fator decisivo, Peter Jackson com certeza fez a escolha certa ao escolher Elijah Wood para viver o Hobbit mais famoso da Terra-média. A armadura de Nazgûl tinha detalhes com o olho de Sauron. Você já reparou que parte do equipamento dos Nazgûl tem o olho de Sauron claramente embutido no design? O exemplo mais visível disso é na cena em que os Nazgûl estão caçando Orwin. Dá pra ver o olho de Sauron pendurado na frente dos cavalos, como parte dos arreios. É um detalhe visual incrível e fácil de passar despercebido se você não estiver prestando atenção. Viggo Mortensen comprou o próprio cavalo e o de Orwin. Viggo Mortensen ficou tão apegado ao seu cavalo durante as filmagens de O Senhor dos Anéis que decidiu comprá-lo quando as gravações terminaram.
Ele também comprou o cavalo de Orwen e o deu de presente à dublê de Liv Tyler, já que ela não podia arcar com o custo. Mais uma prova de que Viggo é realmente um cara incrível e generoso. O rugido do Balrog foi criado com o som de um bloco de concreto e um tigre. O som icônico do rugido do Balrog em A Sociedade do Anel foi criado misturando o som de um bloco de concreto sendo arrastado sobre tábuas de madeira com o rugido de um tigre. Se você ouvir com atenção esse rugido grave e áspero do Balrog, dá para perceber claramente o arrasto do concreto no som. É algo que você dificilmente adivinharia, a menos que soubesse disso pelos bastidores. Xambin, Boromir, subia montanhas a pé para evitar andar de helicóptero. Xambin, que interpretou Boromir, tinha medo de voar de helicóptero. Então, quando as filmagens aconteciam em locais remotos, como no topo de montanhas, ele subia a pé, em traje completo de Boromir, horas antes do resto da equipe. Isso é o que se chama dedicação, embora também tenha causado bastante transtorno logístico. Ninguém sabe se em algum momento conseguiram convencê-lo a usar um helicóptero, mas sempre que podia, ele preferia caminhar por horas a enfrentar um voo curto. Elijah Wood dormia no set por causa da agenda apertada. Elijah Wood teve um dos cronogramas de filmagem mais intensos de todo o elenco. Isso fez com que ele vivesse exausto e frequentemente adormecesse nos intervalos das gravações, em qualquer lugar, por mais desconfortável que fosse. Há até relatos de que ele dormia em pé ou em cadeiras duras entre uma tomada e outra. E ele não foi o único não. Existe também um vídeo famoso de Ian McKellen, o Gandalf, dormindo durante a filmagem de O Hobbit, o que mostra que o cansaço era realmente generalizado entre os atores. E aí, gostou das curiosidades? Me conta aqui nos comentários qual você descobriu e qual você já sabia. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia eu trago um vídeo novo e exclusivo para você. Um abração e até amanhã.